saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bom dia a você de casa, sejam todos bem-vindos a mais um final de semana aqui na tela da sua TV Arapuã. Que bom por estar sempre com sua companhia aqui no Saúde e Você. E a partir de agora você vai acompanhar comigo os destaques da edição de hoje. Nesta edição vamos conhecer os benefícios do Pilates. Câncer de pulmão. Saiba como identificar e tratar o segundo câncer mais comum entre homens e mulheres aqui no Brasil. E aqui no estúdio, um especialista vai falar sobre o assunto. E você vai ver também os benefícios do derivado do leite e como continuar consumindo com esses preços tão altos que eles estão tendo. E mais, você vai aprender a fazer uma receita de bolo de cuscuz. Tudo isso e muito mais no Saúde e Você, que já está no ar. Começando o Saúde e Você de hoje, olha gente, que o Pilates é considerado uma das melhores e maiores opções de exercício físico, isso todo mundo já sabe. Mas os seus benefícios não param por aí e é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. O método é antigo, criado na década de 1920 pelo alemão Joseph Pilates. Por isso, a atividade leva esse nome. Ela traz benefícios para o corpo e a mente e atende desde um atleta de alto rendimento a quem nunca fez exercício antes. A gente consegue, abranger assim, um público infinito, eu diria. Normalmente todas as pessoas podem fazer Pilates e devem fazer Pilates, desde gestante. As aulas são individuais, então cada pessoa vai ter sua aula direcionada. Na verdade, as aulas são em grupo, mas as aulas não é nem individuais, são personalizadas, Então, muito embora a gente consiga dar aula para 3 alunos ao mesmo tempo, no máximo, cada aluno vai ter sua aula. Então, tanto faz ser uma senhora de 90 anos, uma gestante ou um atleta de alto rendimento. Isso aí não vai. O que vai mudar de fato é a nossa proposta para aquele aluno, Esta fisioterapeuta explica que até crianças e grávidas podem fazer sequência de Pilates. A gente consegue trabalhar atuando nas mudanças fisiológicas que o corpo da mulher passa durante a gestação, na condição de gestante. Então é super indicado para esse grupo, Também a gente consegue pegar quando as gestantes visam um parto normal. A gente já trabalha de uma outra forma. Então, assim, é bem peculiar para cada pessoa, sabe? Isso é que é o gostoso, isso é que é o legal. Os alunos gostam também o fato de não saberem o que vão fazer quando eles chegam. E muitas vezes nem a gente sabe, porque eu preciso saber como você está naquele dia para que a gente dê uma aula voltada para a sua situação naquele dia. E aí é infinito, porque a gente trabalha a respiração, a concentração, a gente trabalha alongamento, não é só alongamento, como muitas pessoas acham, A gente trabalha muito a parte de fortalecimento, pega bastante no core ali, e, enfim, é um exercício bem completo. Só precisa de uma roupa bem confortável e meia com antiderrapante. Mas descalço também é possível fazer Pilates. Com apenas um mês de prática e 2 vezes por semana, já dá para sentir a diferença. Alguns alunos, eles até pedem para fazer uma vez na semana, mas eu costumo indicar no mínimo 2 vezes, porque a gente consegue colocar isso na tua rotina, Uma vez que você faz uma vez por semana, demora demais para voltar. 2 vezes na semana ou até 3 vezes na semana, a gente já consegue um resultado bacana. Em relação a quando a gente percebe esse resultado, eu sempre digo que é um método, o Pilates é um método que a gente deve colocar na nossa vida a longo prazo, por questões de saúde mesmo. Mas a grande maioria dos alunos, eles já conseguem, a maioria já consegue perceber o resultado nas primeiras aulas. Assim, por exemplo, no primeiro mês de aula, os alunos já relatam, nossa, já percebi coisas assim, que parecem detalhes. Eu já lavo o meu pé com mais facilidade, eu já consigo vestir uma roupa com mais facilidade. Então é isso que a gente busca, A gente quer que as pessoas se sintam bem no seu dia a dia, nas suas atividades de vida diária.
Olha, que o câncer de pulmão é o segundo mais comum entre homens e mulheres no Brasil. A maioria já sabe. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, cerca de 13% de todos os casos novos de câncer são de pulmão. E para falar sobre o assunto, convidamos a pneumologista a doutora Maria Enedina. Seja bem-vinda, doutora, ao Saúde Você de hoje. Um tema tão importante para quem está em casa e cada vez ficando mais importante para a nossa população, né? Sim. Muito obrigada pelo convite. Esse mês de agosto é o Agosto Branco. O branco foi a cor escolhida para fazer a campanha de conscientização do câncer de pulmão. Como você falou, um câncer que mata muito e que atinge muitas pessoas na população mundial, não só no Brasil. Então é um câncer preocupante que muitas vezes não tem um diagnóstico tão precoce como outros. E aí a gente chega numa fase de difícil tratamento e respostas ruins aos tratamentos. Então a nossa preocupação é divulgar para a população, para as pessoas sobre o câncer de pulmão, para que o diagnóstico seja feito precocemente e principalmente a prevenção, que é não se expor aos agentes que provocam os cânceres de pulmão, como o cigarro, todas as formas de se fumar, e a exposição à queima dos combustíveis fósseis, queimas de biomassa. Então, esses gases nocivos, eles podem fazer o indivíduo desenvolver câncer de pulmão. Vivemos num mundo muito industrializado, com muitos gases, com muito material particulado no ar. Então, às vezes, cidades muito poluídas também, além do cigarro, pode favorecer o indivíduo via desenvolver um câncer de pulmão. Que às vezes a gente não dá importância porque nem sempre é visível, né, a questão dos gases. Por exemplo, quando a gente vai em São Paulo, por ser uma cidade mais carregada dos gases, a gente vê até uma nuvem, realmente, né? E aqui no Nordeste acaba sendo teoricamente de forma mais leve. E aí a senhora falou que esse mês tem a característica branca, né? Assim como se a gente pegar cada mês do ano vai ser caracterizado por uma cor, né? Identificando uma doença. Isso não quer dizer que a gente vai tratar e alertar apenas nesse mês de agosto, mas sim durante o ano inteiro. E aí, doutora Maria, para quem está em casa entender melhor, propriamente dito, o que é o câncer de pulmão? Então, o câncer do pulmão é uma doença, né, neoplásica, uma doença em que as células ficam de forma descontrolada, se desenvolvendo, se multiplicando e provocando tumores no pulmão. As pessoas não vêm sentindo os sintomas muito precocemente, tá? Isso que também ter cuidado. Então, muitas vezes é uma dor no peito, no tórax, uma tosse seca, de longa duração. Às vezes pode chegar a eliminar sangue nas secreções, tá? Mas o diagnóstico precoce é para que você que tenha algum fator predisponente, seja fator genético ou exposição respiratória, como esses gases, e principalmente cigarro. O cigarro é o principal, não tem dúvida que as fumaças do cigarro é o principal causador do câncer de pulmão. Está em acompanhamento, está com o seu médico, fazer exames e prestar atenção se surge algum sintoma de desconforto respiratório, tosse, dor torácica, para ir investigar. Mas principalmente o agosto branco, né, para chamar muito a atenção, né? O ano inteiro a gente está cuidando das pessoas, a gente está atendendo, consultando. Mas o agosto branco, assim como a gente tem feito campanhas da cessação do tabagismo, para que as pessoas entendam, se você está fumando, precisa parar de fumar para prevenir o câncer do pulmão. Então, o nosso maior trabalho é a prevenção. E se foi feito o diagnóstico, tentar o mais rápido possível agilizar o tipo de tratamento para que o indivíduo tenha uma chance maior de cura e de sobrevida. Quanto mais precoce ser diagnosticado, melhor a resposta ao tratamento. A gente, quando conversa sobre o câncer, a gente vê muito a questão da característica genética. E eu creio que no câncer de pulmão também tem essa característica genética forte. E aí, se alguém que está em casa, por exemplo, já teve alguém na família que teve o câncer de pulmão de 1º grau, 2º grau, ele deve se atentar mais e procurar, independente de ter sintomas ou não, procurar dar uma investigada na sua saúde melhor? Pode-se fazer um acompanhamento. A gente, diferente dos outros tumores,
não tem aquela questão de um exame periódico para todo mundo, para a população, né? Vários países, principalmente o Japão, estudaram isso. Você deveria ficar fazendo exame, uma tomografia, rotineiramente na pessoa. Não é indicado e tomografia é irradiação, então provocar outros danos, tá? Tem que ter um fator de risco. Você tem que ter seu médico de confiança, seu clínico e estar conversando com ele. Essa questão do genético, por exemplo, uma mulher que de repente apareceu um câncer de pulmão é muito raro, tá? É menos de 2% da população. Então a gente tem tipos de células diferentes nos cânceres de pulmão, tipo de câncer de pulmão diferente. Então tem um tipo que é mais relacionado àquela pessoa que se expõe ao cigarro. E tem um câncer raro que é relacionado à pessoa que nunca fumou. Tem uma herança genética. Isso é raríssimo, raríssimo. Mas, como você falou, se tem uma herança genética, se tem um acontecimento importante na família, então sempre está conversando com o seu médico para ver a necessidade de fazer algum acompanhamento, algum exame de investigação. Reforça aí sobre os sintomas, doutora Maria, a questão dos sintomas que às vezes são óbvios e podem ser até confundidos com sintomas de outras doenças. Mas a partir de que momento a gente tem que se alertar, se atentar de que algo de errado está no nosso organismo? Então, geralmente, doutora Adriana, os sintomas são sutis. Essa é a nossa dificuldade, essa é o calcanhar de Aquiles no câncer de pulmão, tá? Então, às vezes, a pessoa já está com alguns anos de desenvolvimento do câncer e aí vem aparecer sintomas mais visíveis, mais intensos, que é a dor no tórax para respirar, eliminação de sangue na tosse, tá? Às vezes dificuldade para respirar. Isso geralmente já deu um tempo, já caminhou uma história nesse câncer. Mas a pessoa pode ter uma tosse persistente, certo? E às vezes um pouquinho de sangramento. Não é sintoma tão visível, tão notório como outras doenças. E, em geral, as doenças respiratórias provocam tosse, dificuldade para respirar e, algumas vezes, sangramento. A perda de peso também sem motivação. Eu não estou fazendo dieta, eu não estou procurando perder peso, não estou fazendo algo para perder peso. E aí começa a tossir, a ter um desconforto respiratório e perder peso. Isso é sinal de alerta. Também tem que chamar a atenção e tem que procurar para fazer o diagnóstico. Fora os sintomas que a gente pode ficar atento, ele pode ser de forma completamente assintomático? Pode. E aí é onde se torna perigoso, né? Isso que é delicado para o sistema respiratório. O câncer de pulmão, ele pode já estar instalado e a pessoa não está sentindo nada. Tá? Isso aí, por isso que eu falei, tem que ter, se você tem fatores de risco para isso, tem que estar em acompanhamento com o seu médico para ele julgar o momento de fazer determinados exames. E se tem fator de risco, tem que parar, tem que tomar consciência, porque adoecer do cigarro não é uma questão de sorte ou de azar, é uma questão de tempo. Então tem que ter consciência que a maior prevenção do câncer de pulmão não é exame, é se afastar dos fatores desencadeantes. O cigarro é o principal, é o maior vilão. Tem pessoas que, a senhora até citou anteriormente, que pode ter o câncer de pulmão sem nunca ter tido contato direto, e a Adriana estava até falando aqui no meu ponto que ela conhece 2 pessoas que tiveram câncer de pulmão, chegaram a óbito, sem nunca ter fumado na vida. Isso se deve exclusivamente a uma característica genética? Sim, uma característica basicamente genética. Pode haver alguma exposição que a gente não sabe. Existe exposição de gases do solo, pessoas que moram em casas, isso acontece muito na Paraíba, tem relatos disso. Em casas que você exala alguns gases do solo e a pessoa tem essa alteração genética e favorece o aparecimento de um câncer de pulmão de outro tipo histológico. Às vezes, por exemplo, um parceiro de um fumante, né? O fumante passivo. Que as pessoas sempre acham, não, meu marido fuma, mas é ele que fuma. A minha esposa fuma, é ela que fuma. Ela fuma lá fora. Mas quando ela volta e entra em contato com a pessoa, ela está exalando pela respiração os gases tóxicos do cigarro. Então, a pessoa que é parceira de um fumante também está exposto a outras doenças do pulmão, inclusive o câncer de pulmão. O diagnóstico em si, como é feito? Basicamente, a primeira suspeita é com o exame de imagem, que a gente chama, que é a tomografia computadorizada do tórax. E, havendo essa suspeita, pode haver necessidade de partir para exames de biópsia, né?
tirar um espécime, uma amostra de tecido do pulmão para fazer um estudo das células e aí saber qual é o tipo de câncer que apareceu. Que inclusive, dependendo do tipo de câncer, também eu vou ter uma terapêutica alvo, né? Não é uma medicação para todo mundo, não é igual. A gente vai indicar o tratamento também baseado no tipo de célula anormal e isso é através da biópsia. Atinge mais homens ou mulheres? E a questão da faixa etária também, doutora, que a gente vê hoje em dia, os jovens, né? Quanto mais cedo hoje em dia estão começando realmente a fumar. E aí, nos números, o que é que eles dizem? Se mais homens, se mais mulher, mais jovens, mais idosos? Em geral, continuamos com mais homens e mais idosos, tá? Acontece casos, né? Quando é um caso pontual, uma pessoa mais jovem, uma mulher, chama mais atenção, porque até é um pouco incomum, tá? Mas ainda a prevalência maior é nos homens e indivíduos acima de 60 anos de idade, tá? Mas tem que ficar atento porque pode aparecer antes. Então, se você tem um sintoma de tosse persistente, se você tem algum sangramento através da tosse, mesmo você não tendo 60, 70 anos de idade, você deve investigar porque acontece. Não é a regra, mas acontece em indivíduos de 50 anos, 55 anos. É raro, mas acontece. A senhora falou sobre a questão de mais homens, né? E a questão da faixa etária também. A questão do tratamento em si, como é feito? Tem algumas modalidades, dependendo do tipo dependendo de câncer, do tipo da célula anormal, dependendo da extensão, do tamanho desse tumor, dependendo se ele está no pulmão e em outros órgãos. Então, a gente tem a modalidade de cirurgia, retirada do tumor, né? A quimioterapia, a radioterapia e o que a gente chama de uma forma genérica de imunoterapia. São novas drogas, outras drogas, principalmente para aquelas pessoas que têm uma chance maior de cura ou depois de um certo tempo de tratamento vão persistir se tratando para manter o tumor que a gente chama em remissão, ou seja, a pessoa teve nos exames um diagnóstico de cura, mas existe uma grande possibilidade de retornar. Então, se mantém um tratamento para manter a situação sob controle. Então, essa modalidade vai para cada pessoa. O tratamento é personalizado, é individualizado. O médico tem que fazer todas as análises, vários exames e apresentar um plano terapêutico. Esse plano para o seu quadro é melhor. Nada impede que a pessoa faça uma segunda consulta, isso aí é natural, é normal, principalmente nessas questões de câncer, né? E aí, em conjunto, paciente, 2 médicos, família, falar, olha, a gente se sente mais à vontade, mais confortável, mais confiante nesse tipo de tratamento. Independente do tipo que o paciente tenha, doutora, mesmo após ter iniciado o tratamento ou ter encerrado o tratamento, é importante ele ficar observando, ter como se fosse como é que eu posso dizer, sempre investigando para ver se esse câncer pode ter risco de voltar ou não. A gente chama de segmento na medicina, tá? Usa essa palavra, segmento. Então, o próprio médico vai dizer, o senhor volta daqui 6 meses, o senhor volta daqui 1 ano, o senhor volta daqui 3 anos e vai espaçando conforme a necessidade, porque vai fazer esse segmento ou acompanhamento a longo prazo, porque alguns existe a chance que a gente chama de recidiva, ou seja, do câncer voltar e às vezes aparecer em outro órgão. Então isso o médico vai com certeza estar pontuando, olha, o câncer é dessa característica, desapareceu, mas mesmo assim o senhor precisa voltar, a senhora precisa voltar para eu dar uma avaliada, daqui tanto tempo. E aí vai sendo definido o tempo, tá? Pessoas que têm hábitos de vida saudáveis, né? Assim como em outras doenças a gente observa que sempre tem sucesso. Alimentação, atividade física, isso pode retardar, pode ajudar na prevenção do câncer de pulmão? Ou é diferente? Assim, se eu vou te responder de uma forma que é o que você está pensando. Nada previne o cigarro. Sim. Existe essa cultura, até jovens, a gente já tem uns trabalhos na medicina mostrando que os jovens vão para a academia, eu como fruta, eu como bem, mas dá para fumar, porque eu vou para a academia, então eu posso fumar. Não, nada vai suplantar o efeito do cigarro, tá? Mas
aquele indivíduo que parou de fumar e ele passa a ter realmente uma vida mais saudável, conforme vai passando o tempo de cessação do tabagismo e ele cuidando da sua saúde, ele vai estar evitando, ele vai estar prevenindo. Então, ter qualidade de vida, saúde, é importante para fortalecer o sistema imunológico, para diminuir o processo inflamatório no corpo, né? Um outro parênteses é assim, as pessoas hoje em dia têm falado muito, a mídia mudou, né? Nós estamos muito mais ligados, interligados. Ah, fulano atleta, era tão atleta, isso, e aconteceu aquilo. Não é bem assim, eu costumo dizer uma frase assim, atleta não é saudável, me perdoe os atletas. Mas o atleta profissional, ele sempre se submete a situações extremas, tanto da parte respiratória, cardiovascular, como a parte de articulação, de ossos, de tendões. Então, ele é muito lesionado, tá? E o coração de atleta não é um coração saudável. É diferente do atleta amador. O atleta amador fez sua avaliação com o seu médico, olha, tá tudo em ordem, você pode nadar, você pode correr, você pode ir na musculação. E esse daí faz tudo com moderação, com orientação, alimentação, sem vício, sono adequado. Muito dificilmente esse ser humano vai adoecer de uma doença crônica, de uma doença prevenível. Mas o atleta que ele se submete a situações extremas, ele corre mais risco do que uma pessoa que não tem essa situação. E volta a falar. Não existe nada que suplante o efeito do cigarro. Fumou, está exposto. Não adianta você tomar vitaminas para compensar o cigarro, fazer academia para compensar o cigarro, comer fruta para compensar. Isso a medicina já estudou, porque a gente queria ajudar o fumante. Fala, nossa, ele sofre tanto, é tão difícil para ele parar de fumar, vamos ver se eu der vitamina C para ele, ele melhora. Não funciona. Vamos ver se ele comer mais fruta, mais cenoura, mais mamão, mais tomate, ele melhora. Não funciona. Só funciona parar de fumar. Esse é o momento. Acorde, abra o olho e se convença. Quero envelhecer bem, produtivo, saudável, conviver com a minha família, com meus filhos, com meus netos. Eu não posso fumar porque eu vou pagar um preço. Não só o câncer de pulmão, mas são 60 doenças que o cigarro pode provocar. É isso aí. Doutora Ana Enedina, agradeço demais sua participação aqui hoje no Saúde Você. Fica à vontade para voltar sempre, viu? Eu que agradeço, doutora Tatiana. Muito obrigada. Nossa necessidade de ter essa coisa de informação, de ajuda para toda a população e colocar à disposição para qualquer necessidade. É isso aí. E agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.